Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí, né, meus amigos? Já começam aí a ser especulados os primeiros reforços aí para 2022. Vamos trazer aqui quem são esses jogadores. Também vamos falar aí da Carol Pfeiffer, que está fazendo pesquisas aí com o torcedor vascaíno. E também aí muita coisa envolvendo os diretores aí que devem fechar com o nosso clube nos próximos dias. A gente já sabe, já deixa aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Ajuda o nosso canal a continuar crescendo, a chegar a 155 mil inscritos. Compartilha com seus amigos aí, seus amigos vascaínos, para se inscreverem aqui no nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco segue em busca ainda do seu novo diretor de futebol, né? A gente está falando diariamente desse assunto aqui, já tá ficando até chato essa novela, o Vasco enrolando demais para contratar o seu novo diretor de futebol, e tudo indica que o novo diretor do Vasco deverá ser aí o Anderson Barros e trabalhar juntamente com o Ricardo Gomes. Os dois farão parte aí da diretoria de futebol do Vasco e possivelmente devemos ter o acordo fechado com esses dois nos próximos dias, né? Como eu já venho falando nos vídeos, como eu já falei, o Anderson Barros estaria somente aguardando o término da Libertadores aí com o Palmeiras para ele poder fechar com o Vasco. Ricardo Gomes já se reuniu com o Jorge Salgado e possivelmente deverá ter mais algumas reuniões para fechar aí o negócio e ele voltar a trabalhar no nosso clube, né? Se falou em vários outros nomes, né? Que o Pedrinho poderia vir trabalhar no Vasco também, que o Fernando Praz poderia também vir trabalhar no Vasco. Até o momento esses nomes estariam até certo ponto descartados e que o Vasco só estaria trabalhando com os nomes do Anderson Barros e também aí do Ricardo Gomes, né? Devemos ter novidades aí nos próximos dias, porque já passou da hora do Vasco anunciar quem será o seu novo dirigente aí de futebol. E a gente queria o Alexandre Matos, né? Mas infelizmente está praticamente impossível dele ser o novo diretor de futebol do Vasco. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. É porque o Vasco precisa contratar jogadores, precisa fazer um limpa no elenco do Vasco, né? Rever situações como principalmente aí do Leandro Castan, Léo Matos, Marquinhos Gabriel, também aí o Daniel Amorim. Alguns desses jogadores, como o Léo Matos e também o Leandro Castan, que tem contrato até 2022, e alguns que tem um contrato se encerrando no final dessa temporada, e sentar com a diretoria do Vasco e também com o próximo treinador que deverá ser contratado, se vai decidir ou não a permanência desses jogadores. Fato é de que o Leandro Castan já disse inúmeras vezes que tem contrato, que gostaria de ficar com o Vasco, até mesmo naquela entrevista bem polêmica que ele deu ao jornalista Rica Peroni, que trabalha aqui no YouTube, né? Tem canal aqui no YouTube, você pode encontrar essa entrevista aí no YouTube, e com certeza o Leandro Castan falou demais. O torcedor ficou muito mais pé da vida com o Leandro Castan após as declarações dele nessa entrevista. Até mesmo falou que é amigo do goleiro Bruno, ex-goleiro Bruno, né? É um absurdo, né? O cara só dá a bola fora e fica difícil do torcedor vascaíno apoiar um tipo de jogador assim, né? Mas tem muita gente que ainda gosta do Leandro Castan e quer ver ele continuando no Vasco. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo os diretores, se você acha que o Anderson Barros e o Ricardo Gomes são o suficiente para fazer o Vasco um pouco mais forte na próxima temporada, e também essa situação envolvendo o Leandro Castan. Bom, pessoal, a investidora Carol Pfeiffer já estaria aí, já começando seus trabalhos aí em prol do Vasco, né? Ela já está realizando algumas campanhas aí na internet para ela entender melhor como que é o torcedor vascaíno, entender como que é a identidade do vascaíno, né? Ela está fazendo pesquisas aí nas redes sociais e também em alguns sites. Espero que essa pesquisa seja benéfica aí ao clube e também principalmente a todos nós torcedores, né? Possivelmente entre hoje e amanhã ela estará em São Januário conhecendo aí as instalações do Vasco, conhecendo o clube e tendo uma reunião com os dirigentes do Vasco e também aí com o Jorge Salgado possivelmente, né? A gente espera que tenha algo bom nessa reunião, que tenha mais avanços, que ela possa, quem sabe aí, ajudar o Vasco bastante nessa temporada de 2022 e o Vasco podendo ter um investimento mais forte, podendo aí contratar mais jogadores de qualidade aí para o nosso elenco para voltar para a primeira divisão e quem sabe em 2023 começar a colher os frutos dessa possível parceria que deverá sair, né? A gente espera muito que saia. Também teve um grande avanço aí com a Camila Farani, né? E possivelmente devemos ter essas duas aí trabalhando no Vasco, ajudando o Vasco aí. E só quem tem a ganhar é o Vasco, né? Tomara que isso não termine em pizza, tomara que tudo isso aí dê certo, que o Vasco tenha aí sucesso
com essas investidoras, que mais parceiros fechem com o clube, que o Vasco tenha uma grande visibilidade aí para atrair mais patrocinadores e, consequentemente, mais jogadores de qualidade quererem vir vestir a nossa camisa, né? Porque hoje a gestão do Vasco, do Jorge Salgado, sem parceria, sem investidor, ninguém quer trabalhar no Vasco, né? Essa é a grande realidade. O Vasco já encontrou grandes dificuldades para contratar jogador em 2021, com certeza em 2022, sem o auxílio de ninguém, sem investidor, somente com o Jorge Salgado, Anderson Barros e o Ricardo Gomes, vai ficar um pouco complicado aí pro Vasco contratar jogadores e possivelmente devemos ter um elenco até mesmo mais fraco do que foi esse de 2021. Me assusta essa possibilidade, mas tomara que isso não aconteça e a gente espera aí que o Vasco feche, quem sabe, esse contrato com essas investidoras e elas possam ajudar muito o nosso clube. Bom, e por falar em reforço para a próxima temporada, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, alguns nomes já começam a ser especulados no Vasco. São eles aí, o atacante Bruno Sávio, que teve um certo destaque com a camisa do Guarani, o lateral esquerdo também do Guarani, Bidu, o goleiro Ivan, que na minha opinião desses aqui da lista é o melhor, goleiro que já chegou a defender a seleção brasileira, o goleiro que está na Ponte Preta, e também o atacante Moisés, que também joga na Ponte Preta, né? Esses nomes aí, de acordo com o canal, vêm sendo muito comentados em São Januário, né? E possivelmente pode ser que o Vasco anuncie, não todos, mas pelo menos um ou dois desses jogadores aí podem ser que sejam jogadores do Vasco em 2022. Me agrada muito o nome do goleiro Ivan, um goleiro que sempre é disputado aí no mercado. São Paulo, Corinthians, vários times já foram atrás da contratação desse jogador e a Ponte Preta não liberou ele. Não sei como que está a situação do jogador, vou pesquisar melhor para trazer nos próximos vídeos aí para vocês. Com certeza o Vasco não tem dinheiro para comprar ele em definitivo, a menos que ele tente a rescisão de contrato com a Ponte Preta ou seu contrato esteja já terminando nessa temporada e ele chegue de graça pro Vasco, né? Vamos esperar, é um goleiro que tem mercado, não sei se ele vai optar em jogar no Vasco, não sei se vai ser uma escolha do jogador vestir a camisa do Vasco ou se ele vai ter propostas de algum outro clube aí da Série A para ele jogar no futebol brasileiro na elite, né? Isso sempre atrai mais jogadores, fica difícil o Vasco competir com times que jogam hoje na primeira divisão. Essa é a grande realidade, não tem como o torcedor negar isso. Tem muito torcedor que acha que é Vasco e foda-se, não é bem assim não, cara. Hoje o jogador não importa mais com camisa, hoje o jogador prefere vestir a camisa do Cuiabá do que jogar com a camisa do Vasco. Essa é a nossa triste realidade, mas vamos aguardar aí. São nomes aí bem modestos, não são nomes de jogadores de peso, mas quem sabe podem vir ajudar o Vasco muito mais do que esses que foram contratados aí pelo Alexandre Passo, jogadores refúgios, jogadores que não vinham jogando nos seus clubes e por isso não deram certo com a camisa do Vasco. Esses jogadores são titulares nas suas equipes, jogaram boa parte da Série B e com certeza podem ajudar bastante o Vasco na próxima temporada. Deixa aí nos comentários se te agrada esse pacotão, esse possível pacotão de reforço que pode aparecer no nosso clube. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis, Vascão!